Recording is on. Então, é evidente que continuar sendo esse ego mental anti-Deus, jamais você vai alcançar a sua natureza feita à imagem e semelhança de Deus. Afinal, você assumiu o ego de Deus e quer se tornar um ser divino feito à semelhança de Deus? Jamais, né? Mas vai praticando silenciar esse ego. Ah, errei aqui, não consegui ali, tudo bem, não tem problema. Tem que praticar, continuar, dar continuidade. E mais cedo ou mais tarde, com certeza, você vai alcançar o seu destino absolutamente divino. Agora, parou de praticar, parou de fazer, tentar calar o ego, aí não tem. Aí, sabe o que acontece quando. Aí já falei aqui, sabe o que acontece quando você deixa de praticar? Ou uma pessoa que não pratica, é, é assim, é simples. Se você não pratica, a sua vida fica à mercê da lei da causalidade. Você cria causas negativas e você recebe consequências negativas. E vai ficar assim por gerações e gerações, por reencarnações e reencarnações. E não vai sair daí. É? Agora, se você pratica, mesmo que lentamente, vai praticando, uma hora você se ilumina. Agora, e depois, conforme você vai praticando, Deus te protege, absolutamente Deus te protege. É, mesmo que você cometa muitos erros, pela sua insistência em praticar, Deus te protege. É experiência própria. Então, vá praticando e que mais cedo ou mais tarde vai sim alcançar o seu destino divino e conquistará sim o reino de Deus, mesmo porque o ego, o ego não tem o amor verdadeiro que é absoluto, puro e ininterrupto. O ego é anti-Deus, não pode ter amor, né? Só que muitos acreditam que tem amor. Não tem amor incondicional pelos meus netos. Quando, na verdade, fica preocupado, estressado, fica criticando todas. Então não tem amor nenhum, né? Tudo dualidade. Então, e o ego egoísta, mesquinho, não pode entrar no reino de Deus. Obviamente, é anti-Deus. Por isso que não adianta ficar querendo praticar, conquistar as coisas através do ego. Jamais isso vai acontecer. E o amor verdadeiro não se interrompe nunca, exatamente por pertencer ao reino do Criador. Tá certo? Você se desapega, entra no reino do Criador. E Deus, o amor de Deus jamais ele se interrompe, porque é absoluto, é único. É? E aí você realmente adquire esse amor absoluto. E o ego, por ser dualista, nunca terá as qualidades absolutas. O ego é dualista, só entra quem tem as qualidades absolutas, e por isso que tem que calar. E só calando o ego dualista é que o amor real e absoluto passa a se expandir ao infinito. Só então passarás a reconhecer todos como alma divina. Passarás a reconhecer que tudo é expressão das vontades do puro amor de Deus e que é criação de Deus, tudo é criação de Deus, todos os fatos, fenômenos, acontecimentos, tudo que acontece na sua vida, em todas as áreas, é tudo criação de Deus. Por isso que tem que praticar. Na realidade, praticar, calar o ego, nada mais é do que reeducar mentalmente. Você tem que se reeducar mentalmente e espiritualmente. Hoje, a mentalidade é apegada, egoísta, a sua espiritualidade é medrosa, estressada, preocupada, etc. Tem que reeducar tudo isso e para se tornar naquele que é tão divino e perfeito como o próprio
Criador. Afinal, você é uma fração do Criador. E lembre-se, tudo que Deus cria em sua vida, família, trabalho, etc., sempre tem um propósito. Deus não cria nada sem um propósito. E a maioria desconhece o real propósito divino dos fatos e das ocorrências. Muito pelo contrário, os apegados interpretam como ruins, desastroso, estressante, preocupado, fica criticando, julgando e condenando, quando para se conhecer e experienciar o real propósito. E quando se vive o fato com pureza e sinceridade, entenderás e experienciarás a pura proteção divina contra as ignorâncias do ego. Então, você tem que experienciar o que Deus cria na sua vida. Por isso que o ego tem que ficar calado. Se você consegue experienciar, literalmente, experienciar o que está acontecendo na vida sem as interferências do ego, você vai descobrir o real valor, o real amor que está te protegendo contra o ego e entenderás o que realmente a natureza do você alma, a sua própria natureza, feita à semelhança de Deus. Aí você vai passar a entender. Só então passarás a amar cada fato que contraria o ego. Tem que experienciar uma vez. Faça uma experiência. Cale, fique puro e sincero diante de qualquer fato ou circunstância. Aí você vai passar a amar todas as contrariedades que Deus cria contra o seu ego. Sim, Deus cria o que é necessário para que o apegado aprenda de forma prática e não teórica a se transformar no ser mental e espiritual idêntico a ele. Mas você tem que simplesmente contemplar, experienciar aquele fato, tá certo? Não de forma teórica, mas tem que transformar no ser mental e espiritual idêntico a ele, simplesmente contemplando ou experienciando o fato sem as interferências do ego. E ser é, e ser idêntico a Deus é a sua realidade eterna e imutável. Por isso, o ego que impede essa união eterna com Deus tem que ser removida da mente, de qualquer jeito. Sim, remova todo o lixo, todos os pensamentos e quereres do ego. Então Deus e a alma se manifestarão. Basta calar que Deus se manifesta. E mais, se a sua natureza é divina, então tudo que você faz tem que estar nessa mesma base divina. Tudo que Deus faz está na base absoluta das qualidades dele. Puro amor, pura tranquilidade, pura sabedoria, puras virtudes, etc. Tá. Só que hoje, tudo que você faz tem a base do ego. Quero, não quero, pode, não pode, isso não deu certo, que legal. É tudo base do ego. Então, tem que ter tudo essa base divina do você alma idêntico a ele. Por exemplo, o seu trabalho, a sua vida, a sua família, etc., tem que estar sendo sustentada pela base alma divina, né? E isso significa que o seu trabalho não deve ser dedicado ao seu sustento, ao sustento da sua família, para ter, sei lá, status, orgulho, convencimento, etc. Mas está todo mundo fazendo isso, trabalhando para ter muito dinheiro, riqueza, sustentar a sua família, dar o máximo de conforto. Está todo mundo agindo dessa forma. E
Mas tudo que se faz deve ser um trabalho de dedicação espiritual com base nas qualidades absolutas da alma. Por isso que a gente sempre fala: meu, tudo que você fizer não importa, dedique a Deus e não ao ego. É, tudo, tudo. Ah, vai lavar um quintal, dedica a Deus, sei lá o que, está trabalhando, dedica a Deus. É, até ir para o banheiro, dedica a Deus, absolutamente tudo. Está respirando, dedica a Deus. Meu, dedica tudo a Deus, você é Deus. Senão você vai estar dedicando a quem? Ao ego, e aí ferrou. Só tem duas opções, você só tem duas opções, ou dedica ao ego e se ferra, ou então se dedica tudo a Deus e se diviniza. A escolha é de cada um, né. Então, mas tudo que se faz deve ser um trabalho de dedicação espiritual com base nas qualidades absolutas da alma. Por que você tem que se dedicar, dedicar o que você faz a Deus? Por quê? Você é um ser espiritual. E quando você dedica a Deus, você está praticando a sua espiritualidade. Você não é um ser material, egoísta, ganancioso, mesquinho. Que dedica ao seu ego. Você tem que dedicar a Deus, porque essa dedicação é uma dedicação espiritual, tá certo? Então dedica, aí você vai estar usando a sua base divina, feita à semelhança do Criador, né? Pois só assim poderás santificar, você vai santificar o seu tempo, a sua vida, os seus afazeres diários, dedicando tudo a Deus. É, mesmo porque você é o próprio Deus. Você vai estar dedicando para você. Você, Deus. Pense, de que adianta trabalhar? De que adianta viver, conviver para o ego venenoso e inexistente? Meu, isso é uma loucura. Você dedicar a sua preciosa e divina vida para o ego que nem existe. Não é por menos que os apegados estão sempre sofrendo, insatisfeitos, decepcionados e frustrados. Sempre tem alguma negatividade na mente e na vida, pois estão vivendo de forma oposta ao seu caminho e princípios verdadeiros e divinos, isto é, na forma egoísta, materialista, etc. E entenda que o apegado nunca vai ser realmente útil, nem para ele mesmo ele vai conseguir ser útil, muito menos para a família, para a sociedade, etc. Meu, o cara que é apegado, ele nunca vai ser útil para realmente ninguém. Ele está vivendo contra os princípios de todo mundo. Né? Então, só vai ser um verdadeiro escravo útil ao ego, mas inútil para si e para todos. Então é uma verdadeira inversão de valores. Mas cale esse ego e serás um ser literalmente útil, pois se tornarás em um verdadeiro instrumento de Deus. Meu, cale o ego. Tudo que você fizer com sentimentos com base divina, se torna, você vai se tornar um verdadeiro instrumento de Deus, útil para si, útil para a família, para o trabalho, para a sociedade e, principalmente, você vai ser útil a Deus. Eu sempre falei aqui, o amor de Deus não se espalha, Deus não espalha o amor dele aqui nesse planeta, nessa terra. Só através de você é que Deus espalha o seu amor. Só que ninguém está espalhando amor, só está espalhando egoísmo, por isso que está um verdadeiro caos na sociedade. Então, pratique a contemplação pura e sincera de tudo e de todos, como sendo manifestações das vontades de Deus. Assim, o ego se silencia e logo será deletado da mente. Então, vai praticando contemplação, pratique contemplação. Uma hora o ego tem que silenciar, vai silenciar.
Então lembre-se, ninguém aprende a nadar sem entrar na água. Você já aprendeu a nadar sem nunca entrar na água? É um pouco difícil, né? Um pouco difícil não, impossível, impossível alguém aprender a nadar sem entrar na água. Então, o que você tem que fazer? Entre na água e vá praticando. Entre na água e vá praticando, praticando, logo serás um exímio nadador. O mesmo ocorre com as práticas espirituais. Comece a praticar. Um dia você vai se despertar sábio, de puro amor e próspero, próspero por merecimento. 100% de virtude, paz, tranquilidade, puro amor, etc. Tá certo? E não desperdice nenhuma oportunidade criada por Deus. É, portanto, não critique, não se estresse, não tenha rancor com nada e com ninguém. Pratica isso e seja grato a tudo e todos, pois tudo e todos estão te ajudando nas práticas de calar o ego. Aí a pessoa, ai, esse meu vizinho desgraçado, não sei o quê. Meu, peraí, ele que está te ajudando a você praticar calar o ego. É ele que está ajudando, ele que está sendo uma peça para te ajudar. É? Então, muitas vezes, a pessoa lá está destruindo a vida dele para te dar a oportunidade de você salvar a sua vida. E ainda assim você não tem respeito, fica criticando, julgando, condenando, quando você deveria agradecer quando o seu vizinho, não sei o quê, não sei o quê. Você deveria agradecer a todos que te dão a oportunidade de calar o ego. Meu, é uma falta de respeito para quem te dá, oportunidades. Não, mas aquele cara me ofendeu. Meu, ele estragou a vida dele, causa negativa. Ele criou uma causa negativa para te salvar. Só que, como você revidou, os 2 vão se afundar. E aí, como que você vai, aproveitar? Como vai aprender a praticar e a nadar? Então, em todos os fatos, sempre existe a possibilidade de se praticar a verdadeira e inabalável fé, paciência, etc. Existe a possibilidade de praticar gratidão. Em todos os fatos, fenômenos, não existe nenhuma coisa que Deus crie na sua vida e que não dê para praticar as virtudes. Existe sim a possibilidade de praticar a paciência, a compaixão, a benevolência, etc. E dê os primeiros passos nas sinceras práticas e Deus te guiará e te protegerá sempre. Tem que dar esses primeiros passos. Mas saiba que a proteção de Deus nunca vem antes e nunca se atrasa. Então, você vai ter que praticar fé, tranquilidade e paciência até o último dos últimos, da última fração de segundo. E aí acontece. Por quê? Porque Deus está te testando. É, você tem uma preocupação e aí já fica negativo desde já. Você não vai receber proteção nenhuma. Não tem fé, não tem paciência verdadeira, não tem compaixão, não tem nenhuma, não acredita, então não vai ser protegido. Vai cair para o lado da lei da causalidade. Então, exatamente para que você prove a sua fé, a sua confiança nas vontades do Criador. E sempre se lembre: ninguém sofre por causa dos fatos e circunstâncias da vida. Está acontecendo isso, por isso que estou sofrendo. Está acontecendo aquilo, por isso que estou preocupado. Está acontecendo por isso e aquilo que estou, sei lá o quê. Meu, isso não existe. Isso não existe. Tá certo? Lembre-se, ninguém sofre por causa dos fatos e circunstâncias da vida, ninguém sofre por isso ou por aquilo estar acontecendo. Todos os apegados sofrem
de estresses e negatividades por causa dos apegos ou por causa das aversões dos fatos, por causa dos quereres e não quereres, por causa do pode e não pode. Esses quereres, dualistas é que são as causas de todos os sofrimentos. Ninguém sofre porque, perdeu isso, perdeu aquilo, aconteceu isso, ninguém sofre por isso. Todos sofrem por causa do que te liga ao mundo factual. E o que te liga ao mundo factual é o quero ou não quero, tá certo? Então, nada do exterior pode afetá-lo, pois você, uma vez que você elimina esse quero ou não quero, nada do exterior pode afetá-lo. Basta calar as dualidades e nada desse mundo pode afetar. Nada. Pode te desequilibrar, te negativar. É isso aí, pessoal. Boas práticas aí de calar o ego a todos aí. Obrigado.